Bom podermos estar na casa do Senhor. Quero dar as boas-vindas a todos e eu desejo que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Àqueles que estão online também, o nosso bem-vindo, que o Senhor seja convosco onde quer que se encontrem. Aos nossos ouvintes da 24 Horas Rádio também, que nos acompanham domingo após domingo, dia após dia, que o Senhor possa abençoar a vossa vida, espalhados pelo mundo onde quer que se encontrem, que seja o Senhor convosco todos os dias. Amados, quero trazer para nós hoje uma palavra que creio vem ao encontro das necessidades de cada um e que pode ajudar-nos a despertar-nos, a despertar um pouco como é que vivemos para o Senhor. Na semana passada falámos sobre ofertas, sobre dinheiro, falávamos sobre a nossa contribuição ao Senhor. Hoje falamos de uma outra abundância. O tema para a nossa mensagem de hoje são alguns princípios para uma vida em abundância. Alguns princípios para uma vida em abundância. E afinal, que princípios podem ser esses? Primeiro passo, quando nós falamos de abundância, falamos em quê? Quando falamos de abundância, pensa-se em riqueza, fartura, coisas em quantidade. Alguma coisa em quantidade. Por exemplo, eu hoje gostava que nós tivéssemos abundância de gente na casa de Deus. Mas houve outras escolhas. Daí que o povo não escolheu buscar primeiro o reino de Deus, escolheu outra coisa. Há falta de abundância. Também há falta de abundância de boas decisões. Também é uma verdade. Mas bom, não é por aí que eu quero caminhar hoje convosco. Então, quando nós falamos de abundância, falamos de a quantidade. E isto é verdade. Como salvos, nós precisamos de entender de onde vem corretamente a nossa abundância. Afinal, abundância em quê? De quê? Abundância para quê? Como conseguir uma abundância de alguma coisa? Talvez, se eu vos pedir um versículo-chave, assim, de repente, na vossa cabeça, um versículo que tenha a ver com abundância, talvez vocês escolham para aí 500 versículos da Escritura, menos aquele que eu escolhi. Mas alguém quer dar uma sugestão? Um verso, assim, de repente, que fale, que tenha a ver com abundância, ou possibilidade de abundância, eu sei lá. Alguma coisa que mexa na vossa vida sobre esse assunto. Abundância. Alguém tem alguma coisa? Alguma sugestão? Ninguém? Gente? João, mas eu não sei onde. É grave, é grave, é grave. Mas, e porquê que a luz da sala não está acesa já agora? O que semeia com lágrimas colherá com alegria. Mais um versículo assim que vos mexa, assim, alguma coisa que fale sobre tenha a ver com a abundância. Eu disse que vocês iam escolher 500, mas que não iam escolher o meu. Portanto, ainda tem mais 499, que ainda só houve um. Não há nenhum versículo? Epá... Romanos 15:4. Não tem nada a ver, digo eu. Porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. O que é que isto tem a ver com abundância? Porque tudo o que antes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Romanos 15:4. Quando nós queremos entender uma vida em abundância, quando nós queremos entender de Deus algo para nós, nós precisamos, mais do que pelas experiências próprias de qualquer um, precisamos entender que cada um de nós tem que olhar para a Escritura para ver o que Deus tem para nós. Aquilo que a Escritura nos dá, aquilo que a Escritura tem lá escrito, vem de Deus para nosso ensino.
E para termos uma vida em abundância, uma das primeiras coisas, se não a primeira coisa que nós precisamos fazer, é saber viver dentro do plano de Deus. Fora disso, pode haver dinheiro, pode haver riqueza, pode haver muitos bens materiais, mas a vida em abundância que Deus tem para nós nunca será conseguida, porque não estamos no plano de Deus. A palavra de Deus deixa-nos princípios que, ao serem colocados em prática, nos dão-nos passos concretos para nós vivermos vida em abundância. Portanto, se queremos uma vida em abundância que se choca com o ensino bíblico, uma vida em abundância que se choca com aquilo que a Escritura nos ensina, não iremos ter vida em abundância. Iremos ter uma vida com muita coisa, eventualmente com muitos bens, mas não uma vida em abundância. Muitos dos ensinos que nós temos para nós, muitos dos ensinos que nós podemos tirar para nós, para a nossa vida e para a nossa vida em abundância, encontramos em Mateus. Palavras do Senhor Jesus. Mateus capítulo 6, 7 e 8. O Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha traz-nos, o Sermão do Monte, também assim conhecido, traz-nos princípios de vida muito importantes para cada um de nós. Nós temos na Escritura o melhor ensino e o melhor ensino transmitido pelo melhor mestre. Então, se temos o melhor ensino e o melhor ensino transmitido pelo melhor mestre, a coisa que nós melhor temos a fazer é seguir esse ensino. A coisa que nós mais temos a fazer é seguir o ensino que o Senhor Jesus nos deixou para nós. Mateus capítulo 6, capítulo 7. Vamos olhar para o capítulo 7 e vamos ler os versículos 24 a 29. Mateus 7, 24 a 29. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava com autoridade e não como os escribas. O ensino de Jesus é um ensino diferente. É um ensino que não tem medo das palavras. É um ensino que revela princípio de vida. É um ensino que nos mostra como nos comportarmos, como vivermos, como estarmos, como decidirmos a nossa vida. O ensino de Jesus, e tal como o próprio Mestre, também é um ensino que permanece vivo e vive para sempre. É um ensino que nós hoje podemos colocar em prática. Hoje nós podemos colocar em prática os ensinos de Jesus. Estes são ensinos importantes. Mas afinal, quais são os ensinos que nós podemos tirar de Jesus para nós? Aqui nos versículos 24 a 29 encontramos vários desses ensinos. Temos claramente aqui dois tipos de pessoas. Conseguiram encontrar dois tipos de pessoas aí assim no texto que nós lemos? Encontramos os homens prudentes, mas também encontramos os homens insensatos. Encontramos aqui gente prudente, diz o texto: todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Atenção, aquilo que o Senhor Jesus nos está a dizer é que nós precisamos escutar e praticar. Aquilo que o Senhor Jesus nos está a dizer, é que nós precisamos não somente ser ouvintes, mas ser ouvintes e praticantes da palavra. Tanto o homem prudente como o homem insensato, eles têm uma coisa em comum. Sabem o que é? Descobriram o que é que eles têm em comum? Ambos. Então pronto, têm duas. Têm duas coisas em comum. Uma, construíram a casa, mas tem mais uma. Ouvem. Ambos ouvem.
Ambos escutaram a palavra, ambos ouviram o ensino, ambos ouviram o que Jesus tinha para dizer. Mas não podemos esquecer, que uma coisa é ouvir a palavra, outra é pôr a palavra em prática. Uma coisa é nós sabermos, outra coisa é nós pormos em prática aquilo que sabemos. Eu devia ter para aí uns 7, 8 anos, e nem todos nós, quando chegamos assim já mais velhinhos, mais velhotes, nos lembramos de coisas que acontecem na nossa criancice, na nossa adolescência, juventude, sei lá o que é que era naquela altura. Cada coisa tem o seu nome na sua época. E eu lembro-me de estar, mas lembro-me perfeitamente disto, como se fosse ontem, se calhar melhor. Eu lembro-me de estar na minha mesa da sala, em casa dos meus pais, estar a fazer os trabalhos de casa e ter embirrado numa conta que era quanto é que é 2 mais 2. E eu embirrei! E 2 mais 2 não saía de maneira nenhuma. Eu não dizia, inventava tudo e mais qualquer coisa, não saía. E o meu pai sentou-se ao meu lado, assim, do lado esquerdo, com muita paciência. Então, mas olha lá, quanto é que é 2 mais 2? Conta pelos dedos e faz assim, faz assim. E eu inventava, aquilo já dava um gozo. Eu lembro-me perfeitamente. Até que ele, de repente, levanta da mão, dá assim uma palmada na mão. Quanto é que é 2 mais 2? 4. E ele dá uma palmada na mesa assim que a mesa estremeceu toda. 4. Uma coisa é nós sabermos, outra coisa é praticar o que sabemos. Testemunhar o que sabemos. Pormos em prática o que sabemos. E às vezes é preciso alguém dar um murro na mesa para nós acordarmos e dizermos, afinal, eu sei. Afinal, eu posso. Não podemos esquecer nunca que uma coisa é ouvir, uma coisa é saber e outra coisa é pôr em prática. E muita gente ouve os ensinos da Escritura, muita gente sabe os ensinos da Escritura, ou pelo menos sabe alguns, mas não os põe em prática. Não quer saber disso para nada. Muita gente não coloca isso em prática. E um princípio para a abundância, para uma vida em abundância, é praticarmos o que o Senhor Deus nos diz. É sermos praticantes. Praticantes da palavra. Não somente ouvintes. Paulo diz que a ciência incha e que o amor edifica. A ciência incha, o amor edifica. Nós podemos saber tudo e ficar muito emproados, muito envolvidos. Eu sei, eu sou isto, eu sou aquilo. Mas aquilo que realmente dá razão à vida é a prática do amor de uns para com os outros. É o exercício do amor uns para com os outros. É a compaixão, é o levarmos as cargas uns dos outros. Não basta saber, é preciso praticar. É preciso pormos a nossa vida em ação uns para com os outros. Quem ouve e pratica está prudentemente a dar passos para ficar firme na rocha, passos para ficar em abundância, passos para viver em abundância. As dificuldades da vida batem à porta. Vejam o versículo 25. O que é que acontece? Ainda ontem fomos confrontados, e temos sido confrontados tantas e tantas vezes, com inundações nos mais diversos sítios. Não é? Alguns mortos por causa das inundações. Sismos por causa dos problemas terrestres e tanta coisa. Tanta coisa que está a acontecer dia a dia no mundo. As tribulações aparecem. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa, mas a casa não caiu. Porquê? Porque estava edificada sobre a rocha. A casa estava edificada sobre a rocha. Se queremos ter uma vida de abundância, nós precisamos estar bem edificados também. Os prudentes, com conhecimento e prática, firmaram-se em cima da rocha quando decidem procurar a direção de Deus. Quando nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós entendemos que aquilo que está à nossa volta não é o mais importante, mas sim a forma como nós estamos seguros. E sabem uma coisa? O que é areia? O que é areia?
Sabem que a areia é rocha? Pequeníssimos grãos. Todos separados e não fazem nada. Não juntam nada, não dão segurança. Vamos na praia, pomos o pé e o pé entra por ali adentro. Fazemos castelinhos de areia e a seguir eles caem todos. Fazemos brincadeiras com a areia. Mas a areia é rocha. Pequeninos grãos. Mas só tem algum valor se estiverem juntos, devidamente alicerçados uns nos outros. Os prudentes que ouvem e praticam a palavra estão firmes sobre a rocha. Quantas vezes, irmãos, quantas e quantas vezes eu tenho falado que quando escolhe um curso, escolhe com a direção de Deus. Quantas vezes nós temos falado isso? Vais escolher um curso? Escolhe com a direção de Deus. Quando escolhes um emprego, escolhe com a direção de Deus. Um emprego não é só para nós ganharmos dinheiro para a vida. O emprego é um local fantástico, fabuloso, para nós prestarmos testemunho da graça de Deus nas nossas vidas. O emprego é um local fantástico e fabuloso, onde nós angariamos o sustento para a vida e também para abençoar a obra de Deus. Quando escolhes com quem fazes a tua vida, marido, mulher, escolhe com a direção de Deus. Quando escolhes uma casa para viver, escolhe com a direção de Deus. Ou seja, façamos o que façamos, vamos escolher com a direção de Deus. E escolhendo com a direção de Deus, nós vamos ficar ali, vamos ficar prudentes, vamos ser prudentes, vamos viver sobre a rocha, vamos ter os pés bem assentos no chão, como se costuma dizer. Porque sabemos que estamos a caminhar dentro do plano e da vontade de Deus. Os prudentes com conhecimento e prática firmam-se em cima da rocha. Os insensatos com conhecimento, mas sem prática, ficam ao lado da rocha. E é por isso que muitas vezes nós também encontramos pessoas nas igrejas que durante muitos anos caminham ao nosso lado, mas vindo a primeira tempestade, abandonam a igreja, abandonam Deus, abandonam a fé, abandonam tudo. Porquê? Porque nunca se firmaram sobre a rocha. Firmaram-se nas suas ideias, firmaram-se no seu querer, firmaram-se na sua interpretação das coisas, firmaram-se na sua forma prática de vida, mas pessoal, mas não se firmaram na rocha que dá sustentação para as coisas. Como é que nós estamos a viver? Não é só uma questão pessoal, mas é sim de agirmos de modo prudente na nossa vida dentro do plano de Deus. Nós precisamos fazer a coisa dentro do plano de Deus. Quantas vidas, quantas famílias, quantas boas amizades são desfeitas porque não seguiram estes simples princípios de vida? Porque é que tantas vezes as coisas acontecem? Paulo diz aos Efésios: até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, que pelo engano dos homens com astúcia enganam fraudulosamente, para não sermos levados em roda por todo o vento de doutrina. E quem não está seguro na rocha que é Jesus, anda levado em roda por todo o vento de doutrina. Constrói casas e casinhas, faz casamentos e casamentinhos, arranja empregos e empreguinhos, mas um dia, não é nenhum filme, está bem? Não é nenhum filme. Um dia a casa vem abaixo. Um dia a casa cai. Um dia aquela estrutura que parecia tão sólida encontra um problema e vai cair. Não tenham dúvidas. Não há como não ser assim. Não há como não ser assim. O mundo diz: tu tens algo para fazer, não sabes muito bem o que é que has de fazer, o que é que o mundo diz para tu fazeres? Segue o teu coração. É com ele, é com ela, é aquela casa, é aquele emprego, é aquele carro, naquela cidade, é naquele sítio. Olha, não sabes, segue o teu coração. Opa! Deus diz que o nosso coração é enganoso. Cuidado. Deus diz que o nosso coração é muito enganoso.
E somos muito tendenciosos com o nosso coração. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu tiro Deus daquilo, até porque já estou a entender que Deus quer uma coisa que não é a coisa que eu mais me apetece. Então eu faço a coisa como me apetece. Depois de eu fazer a coisa como me apetece, eu digo assim: olha, seja o que Deus quiser. Irmãos, não tenham dúvidas disso. Quando nós, em regra, quando nós dizemos seja o que Deus quiser, já fizemos asneira. Não tenham dúvidas disso. Porque ou pões Deus no princípio, e então não é seja o que Deus quiser, é eu vou fazer o que Deus quer. Ou então ainda não pusemos Deus no princípio, fizemos tudo o que queríamos fazer e depois mandámos a culpa para Deus. Olha, agora seja o que Deus quiser. Mandamos um copo para o ar. Bem, se Deus quiser, o copo não há. Ao cair, não se há de partir. Esta noite aconteceu uma coisa fantástica, irmão. Deus é bom, é? Eu vim à janela, eram 2 da manhã. Vim espreitar para a rua. Como é que anda a rua? E veio um bocadinho de vento e a cortina bateu-me assim e eu fiz assim à cortina para desviar. E conforme faço assim, toco nos óculos e os óculos fazem um voo do 5º andar até ao resto do chão. E a mãezinha! Ai, ai, ai. Lá fui eu buscar o telemóvel, ligar a luz do telemóvel, vir à rua, mas onde é que os óculos estão? Quase que meti o pé em cima deles e ai, espera aí! Oh, Senhor, os óculos estavam bons, graças a Deus. Pois é, mas a coisa quando nós dizemos seja o que Deus quiser, é porque já fizemos a asneira. E então já não temos mais capacidade de resolução. E dizemos, olha, agora Deus que se vira. Moisés bem sabia o que era estar e caminhar na presença do Senhor. Sabem que... Onde é que está aqui? Por acaso não era aquele, é este. Se tu mesmo não fores connosco, não nos faças sair daqui. Moisés tem esta atitude para com Deus. Senhor, eu quero ter uma vida em abundância. Senhor, se tu me queres dar que eu faça uma coisa, eu vou fazer. Senhor, se tu queres que eu faça outra, eu vou fazer. Mas, Senhor, se tu não fores comigo, olha, não me deixes sair daqui. Senhor, se tu não fores comigo, não vale a pena ir. Não vale a pena eu caminhar, não vale a pena eu fazer. Senhor, se tu não fores comigo, não quero caminhar o caminho se as minhas decisões não forem o querer de Deus na minha vida. Para quê? Vai acabar mal. Não vai acabar bem. Até pode parecer que tem um tempinho ali que realmente nós não precisávamos de Deus para nada. Nós decidimos, afinal está tudo a correr bem, eu fiz como quis, nem precisei de orar desta vez, eu já sabia, era assim que eu ia fazer, vai ser bom e está a correr bem. Um mês, um ano, meia dúzia de anos e a casa vem abaixo, vai cair. Porquê? Porque Deus não estava no assunto desde o princípio. Porque não foi procurada fazer a vontade de Deus em situação alguma. Quando se dá a nossa conversão e passamos a ser filhos de Deus, nós precisamos entender que a nossa forma de vida, e por isso passo a viver de acordo com a vontade de Deus. Eu deixo de ser criatura, passo a ser filho. E passando a ser filho, eu preciso viver com a vontade de Deus. Ontem mesmo, eu falei com uma pessoa que deixou a sua cidade para ir viver noutra cidade e casar. Uma pessoa crente, uma pessoa crente deixou a sua cidade para ir viver noutra cidade para casar com uma pessoa não crente. E ao fim de algum tempo, nesse casamento, porque o casamento deu-se, ao fim de algum tempo, nesse casamento, a pessoa viu que a outra pessoa
Era alguém que bebia muito, que se embriagava. Mas agora já estavam casados. E os problemas começaram a crescer. Começaram a acumular-se. Porquê? Por causa de um princípio tão básico da Escritura. Um ensino tão básico da Escritura que tem a ver com o casamento. Ninguém se junta com um jugo. Opa! Então, mas a pessoa sai da sua cidade, vai para outra cidade à procura da outra pessoa porque queria estar com outra pessoa. Acham que Deus já estava neste projeto? Sabe aquela boa vontade evangelística dos noivos e das noivas e dos futuros maridos e das futuras mulheres e do futuro namorado e da futura namorada, de crente com não crente? Sabem qual é o grande princípio evangelístico deles? Eles depois convertem-se. O meu marido depois vai se converter. Não, a minha mulher depois vai se converter. Espera aí, tratem da coisa antes do tempo. Façam a coisa no sítio certo. Custa mais naquela altura, talvez. Demora mais, talvez. Talvez não seja aquele o apaixonado, talvez não seja aquela apaixonada, não sei. Mas o salvo tem princípios que precisa de viver para ter uma vida em abundância. Porque uma vida entre ímpio e salvo, ou salvo e ímpio, não pode nunca dar uma vida em abundância. Pode dar uma vida com riquezas, mas não dá uma vida em abundância. Não colocar em prática a direção de Deus na nossa vida não vai dar vida em abundância nunca. As pessoas endividam-se mais do que aquilo que podem pagar, porque não seguem a orientação de Deus. Hoje vivemos um mundo em que toda a gente tem dívidas. É verdade. É muito raro alguém que não tenha dívidas. Muito raro. Pelo menos da classe média, não é? Daquela classe, nós dizemos classe média. É muito raro alguém que não tenha dívidas. E faz parte, hoje em dia faz parte, é verdade. Nem que seja a dívida da casa. Nem que seja essa, faz parte. Acho que nós podemos trabalhar toda a vida em mais 6 meses para pagar a casa que nunca vai conseguir. Aquilo vai ser mais um bocadinho para pagar. Aquilo vai sempre crescente. Mas, aquilo que a Escritura nos diz não é ali, é aqui, a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Hoje nós, de um modo geral, todos precisamos ter algumas dívidas, nem que seja só da nossa casa. Mas, será que precisamos de ter todas as dívidas que temos? Houve uma época da minha vida em que, pela graça de Deus, a Anice não me deixou fazer muitas vezes aquilo que eu queria fazer, né? Em que eu, para comprar qualquer coisa, não me importava pedir um crédito. É mais um. É mais este. É mais aquele. A Cofidis faz. A outra faz. Já não lembro o nome das outras, agora lembrei-me desta. A outra faz. O banco faz. O banco tem um empréstimo pessoal. E depois pede-se um empréstimo para pagar o outro empréstimo, porque aquele empréstimo já não tem dinheiro para pagar o outro. Felizmente a Anice nem sempre me deixou, normalmente não deixava, refilava muito. Será que eu precisava de ter todas as dívidas que eu ia ter? O facto é que já cheguei ao fim de 40 e quase um ano de casados e nem sempre precisei de todas as dívidas. Mas eu também tinha. Mas eu esquecia, e nós esquecemos com muita facilidade, que a nossa grande dívida, vamos dizer assim, eu vou pôr 2, não vou acrescentar nem tirar a palavra, está bem? Aí para os nossos irmãos espirituais, eu não vou acrescentar nem tirar a palavra, vou viver a realidade do dia de hoje. A realidade do dia de hoje é que nós todos, creio eu, de um modo geral, precisamos da dívida de pagarmos a nossa casa, mas aquilo que a Escritura nos diz para que nós temos para poder dever uns aos outros é o amor. Esta é a dívida que nós temos uns para com os outros. No tempo do Senhor Jesus, quando Ele falou estas coisas, não havia banqueiros para emprestar dinheiro para comprar casas assim. Digo eu. Não é? Então nós temos que viver a coisa, mas temos que saber como viver. Queremos ter uma vida em abundância. Eu achei muito interessante, há dias eu vi uma pequena reportagem na televisão em que alguém dizia, uma coisa que nós precisamos todos de fazer é acabar com os nossos créditos rapidamente. Eu disse, que bênção, tão bom. Vamos lá ver o que é que o homem diz, como é que nós podemos acabar com os créditos rapidamente.
Não disse. É porque acabar com os créditos eu também quero. Todos queremos. Mas como fazer? E realmente créditos são um problema. Eu também sei que são. Aquilo que nós temos realmente para dizer ao Senhor: Senhor, se tu não fores comigo, não me deixes fazer isto. Se tu não fores comigo, não me deixes fazer isto. Sabe, irmãos, todos nós, e agora se não quiserem entrar no todos nós, eu olho para a minha casa. Mas vou tomar como todos nós. Temos muito mais tralha do que aquilo que nós precisamos ter. Eu tenho uma garagem que está cheia de lixo. Mal lá cabe a minha motinha. Tem 90% daquilo que lá está é lixo. Nunca mais vou usar na minha vida. Mas eu não me quero desfazer do lixo. O que é que eu já precisava ter feito? Senhor, Senhor, não me deixes comprar isto, Senhor. Não me deixes ter isto. Eu quero ter uma vida em abundância e depois estrago a abundância que Deus me dá. Eu quero ter a bênção de Deus e depois estrago a bênção que Deus me dá. Jesus mostra nestes pequenos versos que nós temos duas formas de viver. Jesus mostra que nós temos duas formas de viver. Prudentemente ou de forma insensata. A escolha é nossa. Ouvimos a mesma mensagem. Ouvimos os mesmos princípios. A Escritura dá-nos a mesma palavra. Lembra-se que eu te dito no primeiro versículo que nós lemos que tudo o que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então precisamos de tirar da Escritura o ensino para nós em cada situação prática da nossa vida. Quer ter um emprego? Senhor, qual é o emprego? Tenho aquele emprego, vais trabalhar sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta e quinta. E quarta, vá, que é para descansares à quinta. Senhor, mas como é que eu vou estar nos meus cultos? Senhor, como é que eu vou estar no grupo de louvor? Senhor, como é que eu vou adorar? Senhor, como é que eu vou estar a ouvir a tua palavra? Senhor, como é que eu vou pregar a tua palavra? Mas está bem, então, mas eu preciso do meu dinheirinho. Então, olha, Senhor, deixa lá, pronto. Seja o que Deus quiser, olha, seja o que Deus quiser. Não é seja o que Deus quiser, temos princípios para seguir. Eu tenho um estudo, uma formação, um curso onde eu até posso vir a servir Deus com mais intensidade, de uma forma melhor, mas os ordenados são tão pequeninos naquele curso. Se eu fizer o outro ao lado, que eu até gosto, mas fazendo o outro curso ao lado que eu gosto, eu já não posso servir Deus, mas o outro dá muito mais dinheiro, vou ter uma vida muito mais estável. Como é que eu faço? Qual é a minha decisão? Qual é a minha vida? Como é que Deus vai abençoar-me a ter uma vida em abundância? Todos nós queremos vida em abundância? Queremos! Mas será que nos dispomos a deixar Deus agir na nossa vida de modo a que a nossa vida possa ser uma vida em abundância? O segredo é esse. O segredo é esse. Vou terminar com 3 perguntas e 2 versículos. A minha vida, a nossa vida, a minha vida, estará ou está bem ou mal? Dentro daquilo que a Escritura me diz, dependendo do conhecimento e da prática das palavras de Jesus, a minha vida está a ser vivida prudentemente ou insensatamente. Como é que eu estou a viver? Como é que eu tenho vivido? Certo? A minha vida está estruturada ou está destruturada? Como é que está a minha vida? Qual é a estrutura que eu tenho de vida? Qual é a minha estrutura de vida? Vamos dividir aqui, digamos assim, material e espiritual. Como é que está a minha vida espiritual? A que vida dou eu mais valor? Estou a conseguir conjugar as duas? Porque isto não vale a pena ser muito espiritual. Está bem? Se depois na prática não temos nada de espiritualidade. Também não vale a pena ser muito carnal, que nos afasta da espiritualidade com Deus. Tem que haver aqui um encontro de coisas. Está bem? As duas coisas precisam de andar de mãos dadas. Porque se és muito espiritual, a coisa também vai acabar mal. Eu costumo dizer que os muito espirituais não percebem nada disto.
Saem da realidade da vida. Saem da realidade da vida. Está bem? Orando em todo o tempo. Precisamos orar. Precisamos de caminhar com Deus. Precisamos ser fiel até à morte. Sem dúvida nenhuma. Mas temos que viver a nossa vida que Deus nos dá para viver. E finalmente a terceira pergunta. A nossa vida, a minha vida, hoje, neste momento, está de pé ou está derrubada? Como é que está a minha vida? A minha vida está sob a rocha ou está sobre a areia ali toda esfarelada? Sabe, irmãos, nos dias que correm, o que há mais são vidas na areia. Nos dias que correm, o que há mais são vidas na areia. Sem esperança, sem segurança, sem ninguém com quem falar. Gente que está deprimida, oprimida, comprimida, eu sei lá mais o quê, que não tem ninguém com quem falar. Jovens que se afogam no álcool, na droga, no sexo, nos roubos, a fazer todo o tipo de asneira. E que não tem ninguém com quem falar. Às vezes também ninguém quer falar com eles, porque aqui já é tão desgraçado que ninguém quer falar nada com eles. Deixa-os andar. O que ainda agrava mais a situação. Jovens que têm vergonha de falar com alguém mais adulto do seu problema ou dos seus problemas e pedir ajuda. Adultos que têm problemas em falar com alguém e pedir ajuda. Ontem foi um dia fantástico para mim. E eu dizia àquela pessoa com quem eu estava a falar ainda há bocadinho, que deixou a sua cidade para ir para outra cidade atrás de alguém, ou para estar com alguém, para casar com alguém. Eu dizia a ela, olha, busca uma igreja, vai a uma igreja. As igrejas são tipo hospital. Vai à igreja, a igreja é tipo hospital. Conversa com alguém decente. Pede ajuda. E meu irmão, minha irmã, jovens, para si que está online connosco, não tenha medo nem vergonha de pedir ajuda. Se a tua casa está a arder, não vais pedir ajuda? Se há um problema lá em casa com um curto-circuito, que aquilo a porcaria ardeu toda, tu não vais pedir ajuda? E quantas vezes é que a tua cabeça já flipou completamente, já variou completamente? Já não tens ninguém, não tens nada, não tens solução. Porquê é que não pedes ajuda? A vida em abundância não é uma vida de igreja, de aleluias e amém, saltinhos para aqui e para ali. É uma vida de dependência perante Deus. É uma vida de sujeição perante Deus. É uma vida onde eu, Vitor Maia, onde cada um de vocês e cada um de vocês online também, olham e reconhecem, eu tenho errado aqui, posso melhorar aqui. Sem medo. Sem medo. Perguntar na igreja, olha, tu estás bem? Ah, estou. Então, tu estás bem? Estou. Tu estás bem? Estou. Então, tudo bem? Estou. Agora perguntamos, tudo bem? Estou. E o estou quer dizer muitas e muitas vezes que está tudo mal. Que não há nada bem. E se a Catarina vier ter comigo e me perguntar, então, estás bem? Estou. Mas se ela vier perguntar assim, então, estás bem? Eu dizer, pá, não, hoje não estou nada. Ah, está bem, então vá. E continuamos o caminho. E quando alguém nos diz que tem a coragem de dizer não, então temos que parar e ouvir e ajudar e estar lá. Precisamos levar as cargas uns dos outros se queremos ter uma vida em abundância. Precisamos de ouvir o que a Escritura nos diz se queremos ter uma vida em abundância. Precisamos amar-nos no verdadeiro sentido da palavra. Dois versículos, como eu disse, para terminarmos. E estes dois versículos podem mexer a nossa vida. Podem ser decisão para nós. Paulo diz aos Filipenses 1:21. Em meio a todas as suas dificuldades, em meio às prisões, em meio a todos os maus tratos, diz assim: para mim, o viver é Cristo.
E o morrer é ganho. Ele diz, se eu morrer vou para estar com Jesus, aleluia, vou estar lá, vai ser tão bom. Mas por estes momentos eu acho que ainda é bom estar aqui. Mas se eu morrer, eu vou para lá, estou bem. Mas olha, ainda estou aqui, é bom estar convosco. Mas para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Irmãos, se nós somos de Cristo, para nós o viver tem que ser Cristo. E quando Cristo tem que ser o nosso viver, então nós temos que ter decisões dentro da vontade e do plano de Deus para a nossa vida. E finalmente, Paulo diz aos Gálatas 2:20, todos conhecem, espero eu. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Olha, eu começo a dizer, já estou crucificado. Eu nunca fui crucificado. Mas acredito que não é coisa boa. E nem preciso dos pregos nas mãos. Só o facto de estar assim, nem fosse meia hora, já é uma tortura. Certo? Experimentem um dia estar lá em casa meia hora assim. Vamos estar lá, a ver se conseguimos. E agora imaginem o resto. Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo. Mas eu vivo, porque a minha vida que eu vivo agora na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Filho de Deus, que me amou, se entregou a si mesmo por causa de mim. Queres ter uma vida em abundância? Queres ter uma vida com sentido? Uma vida com significado? Uma vida que vale a pena viver? Uma vida onde Cristo seja o Senhor? Então deixa que Cristo seja realmente o Senhor da tua vida. Decide com Cristo. Olha, o ensino de Jesus fez com que ele, no versículo 29, fosse dito assim, 28 e 29, aconteceu que concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade. O ensino de Jesus para nós é com autoridade. Toda a Escritura foi escrita para nosso ensino. Toda a Escritura foi escrita para que nós aprendêssemos alguma coisa e pudéssemos pôr em prática. Como é que estás a construir a tua casa? Ensinamos isto aos nossos amigos e aos outros que seguimos e propomos isso também na nossa vida? Deixar que Deus realmente seja o nosso Senhor. Vamos orar. Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos pelo Teu cuidado conosco. Queremos pedir-Te uma vida em abundância para cada um de nós. Para os nossos amigos, para aqueles que estão connosco, onde quer que se encontrem. Que essa vida em abundância seja algo que mexa em cada um de nós, de modo a podermos honrar e glorificar o Teu nome. Pai, ajuda-nos, Senhor. Guia-nos. E, Senhor, se precisamos de ajuda, não tenhamos medo de a pedir. Não tenhamos medo de conversar. Senhor, primeiramente contigo, é verdade. Mas talvez com alguém à nossa volta, nós possamos ajudar-nos uns aos outros. Talvez o nosso colega lá no trabalho, lá na escola, o nosso colega onde quer que seja, ele precise de um abraço, precisa de uma palavra, precisa de uma oração. Ajuda-nos, Senhor, a estar no momento certo, ao pé das pessoas. E a podermos deixar o bom testemunho da Tua graça nas suas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a construir a nossa casa para a glória do Teu nome. Obrigado, Deus. Obrigado porque nos tens socorrido até aqui. Mas queremos, Senhor, ficar ainda na Tua presença em cada momento. E queremos, Senhor, clamar para nós. Que para mim, o viver é Cristo. Ajuda-nos a viver para Cristo. No nome e por amor do Teu Filho nós oramos. Amém. Aleluia, Senhor. Ok, vamos ficar. Obrigada ao pastor Vítor pela mensagem que também pôde trazer para nós.
Vamos agora terminar o nosso culto declarando que Ele é santo, 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 Deus omnipotente, e que cedo de manhã cantamos o seu louvor, que é o que nós fazemos. Fazemos ao domingo de manhã, irmãos, nada melhor do que vir à casa do nosso Deus para podermos ouvir a sua palavra, aprender dela e também louvarmos o seu nome, amém? Então vamos terminar o nosso culto assim. Irmãos, recebamos a bênção do Senhor para cada um de nós ao longo desta semana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. Amém, Jesus.